eu quero começar com a seguinte pergunta. Você já parou para pensar o que faz a sua mente ser rígida ou flexível ou uma mente de crescimento? E você sabia que existe motivo por trás disso? Eu vou trazer algumas características sobre a mente rígida e sobre a mente de crescimento. E essas características, elas vão te ajudar muito a você fazer essa autoavaliação de como tem sido a sua mente. De repente, sempre foi assim no decorrer do tempo, da trajetória da sua vida, ou em alguns aspectos ela se tornou rígida, e a mente flexível, a mente de crescimento. Então, a nossa vida, o nosso histórico, as nossas experiências, tudo que nós recebemos, tudo que nós vivemos, constrói uma mente rígida em alguns aspectos, ou totalmente, e uma mente de crescimento, uma mente que é uma mente mais flexível. Então você vai conseguir fazer essa autoavaliação a partir do momento dessas características que eu vou trazer aqui para você, ok? Então vamos lá. Eu preparei aqui algo muito bacana para que eu possa seguir e não fugir nos devaneios, né? Divagando. Então a gente vai falar sobre um confronto, que é um confronto interno. E esse confronto, ele afeta a nossa forma de pensar, de sentir e até de viver a fé, que é um confronto, um paradoxo entre a mente rígida e a mente de crescimento, ok? Bom, às vezes a gente repete, né? De repente você se vê repetindo certos padrões comportamentais, padrões emocionais, adotando características, de repente, de autores, de eventos de injustiça que você sofreu desses autores. A nossa vida, a nossa cosmovisão, ela é muito composta, né, pela nossa base familiar, a educação que nós recebemos, a cultura, as tradições, os costumes e a maneira como a gente recebe e o que a gente desenvolve com tudo isso tem muito a ver com a nossa personalidade, com o nosso temperamento, inclusive eventos de injustiça. E tudo isso vai estruturando a nossa psique. Então, a nossa psique, na verdade, é ela que vai nos direcionando. E tudo isso estrutura essa psique. Então, por isso que o autoconhecimento, ele é de suma importância, para que a partir do momento que você começa a se conhecer, você começa a se entender, a se compreender. E você começa a se deparar mais com essa estrutura. Como é a sua estrutura? E como foi estruturado, né, no decorrer da sua vida? Então isso tem muito a ver com a infância, tem muito a ver com a adolescência e no decorrer das fases da nossa vida, com tudo que nós vivemos, com todo esse histórico, essas experiências. Por isso que a nossa mente, ela pode começar a se tornar uma mente rígida, uma mente fixa e uma mente mais flexível, uma mente de crescimento, ok? E eu quero deixar agora um versículo aqui para você, que é Romanos 12, 2, que diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então que nesse momento você esteja com a mente aberta, com o coração aberto a esse aprendizado, que é um aprendizado para o autoconhecimento, para uma autoavaliação, para que você possa transformar, dar um início para a transformação
da sua mente, ok? Então, eu quero trazer aqui esse paradoxo. Rose, querida, seja bem-vinda. Então, eu quero trazer aqui um paradoxo, né, entre a mente rígida e a mente de crescimento, através de algumas características. Então, vamos lá. Uma pessoa que tem uma mente rígida, uma mente mais fixa. A mente rígida e a mente de crescimento é uma teoria da psicóloga Carol Dweck, uma grande psicóloga. Então, ela desenvolveu essa teoria da mente rígida versus a mente de crescimento, ok? A mente rígida, uma das características, a pessoa que tem a mente rígida, ela acredita que ela não pode mudar. Ela não acredita na sua própria inteligência, na capacidade de mudança, de transformação. Então, olha a que ponto a mente realmente começa a acreditar, e é um pensamento limitante. Porque se você não acredita que você pode mudar, ou que você nasceu assim e você sempre vai ser assim, você não vai conseguir mudar, porque isso é muito forte em você, está muito arraigado e você aprendeu dessa maneira. Então, é uma mente que não está aberta a novos aprendizados. E isso limita em todas as áreas da vida. Às vezes, nós podemos ter a mente rígida em algumas áreas e precisa compreender por que está com a mente rígida nessas devidas áreas. Então, o que aconteceu nessas áreas? Quais experiências você teve nessas áreas para que engessasse a sua mente? Para que bloqueasse a sua capacidade de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento. E ao contrário da mente rígida, a mente de crescimento, muito pelo contrário, crê que tudo é um processo. Então, uma pessoa que passa por vários eventos de injustiça que causaram dores, sofrimentos, péssimas experiências que marcaram, traumas, né? Experiências negativas em algumas áreas, acredita que tudo o que acontece é um processo, tudo o que acontece é oportunidade para crescimento. O processo da cura, o processo de romper, paradigmas, o processo de desbloquear. Então, tudo isso, a nossa vida é um processo. Uma pessoa que tem uma mente de crescimento, ela consegue enxergar que a própria vida é um processo evolutivo. Nós vivemos ciclos na vida e são ciclos evolutivos. Só que esses ciclos, eles passam a ser evolutivos se você os encara dessa maneira. Se você enxerga que realmente a nossa vida é uma jornada, mas como você vive essa jornada? E eu quero dizer aqui para você que quem tem uma mente rígida, isso não é determinante. Não é porque uma pessoa de repente cresceu, foi desenvolvendo essa mente rígida pelas dificuldades da vida. Isso não quer dizer que essa mente não possa ser transformada. Não é determinante. Mesmo que seja algo que são essas repetições, porque nós repetimos. Se você foi criado, educado num ambiente, um ambiente familiar, onde pessoas que eram portos seguros do amor, e um desses membros que foi membro de autoridade sobre a sua vida, de grande referência, exemplo e influência na sua vida, tinha uma mente rígida, claro, você cresce
nesse ambiente, você desenvolve e aprende, você absorveu isso. Mas isso não é determinante para a sua vida, ok? Uma outra característica, uma vai levando a outra. Se você parar se você perceber, né, se você observar nessas características, uma leva a outra, ou seja, são consequências, ok? Evita desafios. Lu, querida, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Lu. Eu estou falando sobre as características da mente rígida versus a mente de crescimento. Uma outra característica, segunda característica, evita desafios. Por que muitas pessoas evitam desafios? Existe uma razão para isso. Medo, consequentemente insegurança, né? Uma coisa leva a outra. Não se sente capaz. Então, o que você recebeu, quais foram as suas experiências que geraram muito medo em você? Quais são as suas inseguranças? Existem pessoas que têm, através do temperamento, da personalidade, que são pessoas que têm uma predisposição à insegurança. E de acordo com o que recebeu da vida de pessoas, só potencializa essa insegurança. Mas tem como você identificar e trabalhar essa insegurança, identificar as razões, as raízes que potencializaram ou desenvolveram uma insegurança em você. Então, por exemplo, pessoas que têm um perfil que são pessoas perfeccionistas. Pessoas perfeccionistas, quando elas se deparam com novos desafios, elas estremecem na base. Porque o perfeccionismo, uma pessoa que é perfeccionista, requer muito dela. Requer uma perfeição. Ela é autoexigente. Ela se cobra muito. E quanto mais ela faz, mais ela vai encontrar defeito. Ainda não vai estar perfeito para ela. Então, uma pessoa perfeccionista enrijece muito a mente e deixa de explorar os seus talentos, os seus dons, as suas habilidades por aptidão, de ter um contato, uma conexão muito maior com a sua verdadeira essência. Então, a mente rígida, ela distorce muito a nossa própria identidade. Jana, querida, seja bem-vinda. Adolfo, sejam bem-vindos. Então, uma pessoa que evita desafios, ela está com uma mente paralisada, paralisa a mente. E ela não se permite avançar, não se permite se conhecer melhor. Também, Jana, não se permite se conhecer melhor. Essa exploração de si mesmo, de se explorar, de explorar o seu próprio potencial, né? Inclusive as suas próprias dificuldades, porque quando nós encaramos os desafios, quando nós enfrentamos os desafios, mesmo com medo, mesmo inseguros, mesmo achando que talvez a gente não tenha a capacidade, mas você, Marcos querido, seja bem-vindo, mas você decide enfrentar esses desafios. Então, você está se dando a oportunidade de se conhecer cada vez mais, de se descobrir cada vez mais, descobrir as suas dificuldades nesses desafios e aprender com essas dificuldades. Aprender com as dificuldades, com os erros, querendo transformá-los, querendo acertar. Então, isso nos traz desenvolvimento. Quando nós temos dificuldade de exercer, de executar algo, e nós queremos vencer isso, o que nós fazemos? Nós buscamos o conhecimento, nós buscamos desenvolver uma habilidade técnica.
Por mais que você tenha medo e insegurança, mas você quer vencer isso. Você quer romper e você busca. Então, uma pessoa que está com essa mente rígida, ela evita, é uma característica, ela evita os desafios. E o que acontece com pessoas que evitam desafios? São pessoas que elas vão minando. É como se ela estivesse morrendo por dentro. Porque parou, está paralisada, está vivendo uma certeza negativa. E isso só vai trazendo pensamentos mais ainda limitantes sobre si mesmo. Pensamentos autodepreciativos e frustrações, porque até tem sonhos, mas não tem coragem, tem medo de buscar realizar esses sonhos, de se movimentar, porque está com a mente rígida, ok? Qual é o oposto de evitar os desafios? Uma pessoa que está com uma mente de crescimento, ao contrário de evitar os desafios, valoriza o aprendizado. Então, eu acabei de falar sobre a questão do aprendizado. Os desafios, eles são extremamente importantes para a nossa vida. Um ser humano, ele só se desenvolve através de desafios, de enfrentar, encarar esses desafios. E a própria vida nos traz desafios. Eu falo muito que Deus está através dos desafios. Eu acredito que em muitas situações na nossa vida, até mesmo Deus, ele provoca certos desafios para que nós alcemos voos maiores, né? Deus fala que ele não nos deu espírito de covardia, e sim espírito de coragem, de ousadia. Então, enfrentar os desafios, isso não quer dizer que você está isento de medos, de inseguranças, mas mesmo assim, você decide encarar esses desafios, porque você quer avançar, você quer realizar, você quer aprender, você quer crescer, você quer sair da condição que está limitando a sua visão. Então os desafios nos desenvolvem e abre o nosso campo de aprendizado, abre a nossa visão, abre para muitas possibilidades. Nós somos seres que temos a capacidade da evolução e é algo extraordinário. E é da nossa natureza aprendermos, crescermos, desenvolvermos, evoluirmos. E quando nós travamos, bloqueamos isso, nós estamos limitando uma capacidade que é a capacidade da nossa própria natureza. Então, você tende, não é só estagnar no primeiro momento, mas muito pelo contrário, você tende a regredir. E o regresso, ele faz com que nós percamos o sentido da vida. Então, nós não nascemos para termos uma mente rígida. Nós desenvolvemos uma mente rígida, mas nós nascemos para ter uma mente flexível, para ter uma mente de crescimento. Ok? Uma outra característica. Uma pessoa que tem uma mente rígida, ela enxerga críticas como ataque. E quem tem uma mente de crescimento usa as críticas
como degrau. Agora eu quero falar um pouquinho sobre essa característica aqui. Fala uma coisa aqui para mim. É natural uma pessoa que recebe no primeiro momento uma crítica, ela simplesmente aceitar essa crítica numa boa? Será que de repente, dependendo da crítica, ela não se sente ofendida, não mexe naquele momento não inflama o ego dela? Porque nós temos o ego. Então, é claro que quando você recebe uma crítica, isso não quer dizer que no primeiro momento você não vai se sentir afetado, ofendido com essa crítica. Que não vai, no primeiro momento, ferir o seu ego, dependendo da crítica que você está recebendo. Mas se você tem uma mente de crescimento, uma mente aberta ao aprendizado, você vai respirar fundo e você vai trazer a sua mente, você vai treinar a sua mente. E você vai entrar num estado e você vai se render à humildade, né? Você vai dar um comando para o seu ego para que ele se renda num estado de humildade, para que você pare, mesmo que tenha doído em você essa crítica, mas para que você pare e você fique assimilando, absorvendo aquilo que a pessoa falou para você. Porque você vai parar e você vai começar a fazer essa autoanálise, essa autorreflexão sobre o que foi dito, sobre essa crítica. Será que o que essa pessoa falou realmente faz sentido? Será? Oi, querida, seja bem-vinda, Fabiana. Será? Será que faz sentido e você fica com aquilo na sua mente às vezes dias? Então, você está com a intenção e a motivação de querer ser uma pessoa melhor, de querer mudar, de querer ter uma transformação, de querer melhorias, né? A Renata falou: quero atingir esse nível, mas as críticas em mim são gatilhos. Então, Renata, é o que eu ia abordar agora sobre isso. Por quê que em muitas pessoas as críticas, elas são realmente como gatilhos e dependendo das críticas? Porque existe uma razão por trás disso. E eu quero dizer para você que o que enrijece muito a mente de uma pessoa é a rejeição. Então, a rejeição, ela realmente bloqueia muito a nossa mente. Porque a rejeição, ela desenvolve uma baixa autoestima. E nós, seres humanos, já pela nossa natureza, nós temos uma natureza de comparação, de comparar. Então, ou nós nos comparamos de uma maneira inferior, nos colocando inferior, ou nos comparamos nos colocando superior. E até mesmo quando nós nos colocamos superior, precisa realmente prestar atenção no que está por trás. Porque tem pessoas que sofreram rejeição, desenvolveram essa baixa autoestima e que, por um ego extremamente ferido, um orgulho extremamente ferido, desenvolveram uma soberba, uma arrogância, um ar de superioridade. Mas, na verdade, esse ar de superioridade, essa soberba, o que está por trás é uma baixa autoestima. Você sabia disso? Porque é uma autoproteção. Então, cada um desenvolve e reage de uma maneira. Então, o que pode estar por trás de uma soberba e que desenvolveu
de uma forma latente a vaidade, porque nós seres humanos, nós temos a vaidade na nossa natureza humana. E quando o nosso ego é ferido, essa vaidade ela pode potencializar. Então, quando nós somos feridos, nós desenvolvemos a ferida, ela causa dor. A dor, ela causa sofrimento, ela gera sofrimento. E marcam muito. E nós desenvolvemos emoções que não são saudáveis. E esse quadro, ele se torna repetitivo. Principalmente quando você se depara com experiências, novas experiências, que servem realmente como gatilho de experiências que você sofreu lá atrás e que às vezes você nem lembra, que geraram essas dores, que feriram você e feriram o seu ego, feriram o seu eu interior, feriram a sua identidade. Então, as críticas, quando você recebe as críticas como um ataque, isso tem a ver com você. Claro que nós precisamos prestar atenção de como são ditas essas críticas, como são feitas essas críticas. Porque quando nós falamos, existem maneiras de falar. Quando você quer o bem de alguém e você enxerga algo que vai prejudicar essa pessoa, você vai fazer uma crítica, mas realmente é uma crítica construtiva, uma crítica para a correção. E você vai falar com amor. Mas muitas vezes, mesmo falando com amor, aquilo machuca a pessoa e ela recebe como um ataque. Porque ela já é ferida. Então, entende que a rejeição, ela pode bloquear muito a nossa capacidade de aprendizado. E uma pessoa que ela vem nesse processo e que, de acordo com suas experiências, com seu histórico de vida, recebeu estímulos positivos, principalmente de pessoas que são de extrema importância na nossa vida, na base familiar, estímulos positivos, palavras de encorajamento, incentivos, motivações. Então, são realmente pessoas que têm uma predisposição a desenvolver uma mente flexível, uma mente de crescimento. E provavelmente ela vai receber essas críticas, mas não como um ataque, por mais que mexa com o ego dela. Mas, se você quer transformar a mente rígida para uma mente de crescimento, você precisa parar e prestar atenção nisso em você. E mesmo que te doa, e mesmo que vá ali cutucar a sua ferida e você receber como ataque, você precisa parar e treinar a sua mente. Treinar a sua mente e falar, não, peraí, eu estou tendo uma mente rígida. Eu não quero viver com essa mente. Eu não quero ter essa mente, eu quero transformar essa mente. Então eu quero transformar para uma mente flexível. Então eu preciso ouvir, mesmo que me doa, mesmo que esteja doendo, mas eu preciso esvaziar de mim mesmo. Eu preciso ativar um coração mais ensinável, um coração humilde, para que eu reflita sobre essa crítica. Porque pode ser uma crítica construtiva e isso pode me ajudar a avançar. Isso pode me ajudar a mudar a minha visão no aspecto sobre o que foi dito. Então, nós precisamos ter uma mente aberta e ouvir e filtrar aquilo que nós estamos ouvindo. Ok? Vamos ver aqui, principalmente se não faz sentido para mim. Sim, se não faz sentido para você. Às vezes a gente tem que prestar atenção, Rê. Porque quando nós recebemos a crítica como um ataque,
vem uma autodefesa, uma autoproteção, uma autopreservação, na verdade, de você se auto-sabotar e falar que não faz sentido para você. Então, será que não faz sentido mesmo? É essa pergunta que você precisa se fazer. Aquilo que essa pessoa falou, será que realmente não faz sentido, né? Então, não que você vai ser influenciada pelas palavras, porque você precisa olhar para você. Eu sempre conduzo aqui os meus pacientes e nos treinamentos que eu dou, no Rompendo Limitações, sempre conduzo de uma forma com muito cuidado, com muito amor, com muito respeito, e eu conduzo eles para que eles compreendam isso e eles sejam assim consigo mesmo. Então, essas autoavaliações, autorreflexões, a gente tem que se analisar mesmo com muito cuidado, com muita honestidade, sabe? Tudo parte do princípio, é o ponto de partida, você ser honesto consigo mesmo, você ser verdadeiro consigo mesmo. Então, essa honestidade, ela vai te ajudar a você não se auto-sabotar. E realmente você parar, olha, eu acho que no fundo realmente faz sentido. Ou realmente não faz sentido. Se não fizer sentido, você fazendo essa autoavaliação, você descarta. Mas sempre receber, mesmo que doa, mesmo que machuque, você precisa refletir sobre essa crítica. E se realmente faz sentido, para que você possa realmente transformar uma oportunidade para você romper e você realmente avançar, ok? E aí você vai usar essas críticas como degrau para o aprendizado, para você se fortalecer, né? Para você se desenvolver, para você buscar essas melhorias, ok? Uma última característica aqui que eu quero passar para você vive pela comparação. Então eu já falei muito sobre a comparação. Uma pessoa que tem uma mente rígida, ela vive o tempo todo na comparação. Nós, seres humanos, já temos essa predisposição a viver na comparação. Mas uma pessoa que realmente está com uma mente muito rígida, está presa nessa mente, ela vive pautada na comparação. Tudo ela compara. Beth, querida, seja bem-vinda. Tudo ela compara. Então, a comparação, ela nos traz dor. A comparação, ela traz sofrimento. Então, para você transformar isso, você precisa se inspirar, né? Uma pessoa que tem uma mente de crescimento, muito pelo contrário, ela não fica mais nessa comparação, ela trabalha essa questão para sair da comparação. E ela começa a se inspirar nos outros, sem se inferiorizar. Então, é muito importante nós termos pessoas que são exemplo para nós. Pessoas que são referência, e nós nos inspirarmos nessas pessoas e não termos essas pessoas como uma ameaça. Uma pessoa que tem uma mente rígida, tudo praticamente para ela é uma ameaça. Se alguém está se destacando no trabalho, por exemplo, se alguém está crescendo, para ela é uma ameaça. Se alguém começa a se destacar por suas habilidades, por seus talentos, por ser uma pessoa que tem características comportamentais de proatividade, de comprometimento, uma pessoa que busca
e uma pessoa que se move, uma pessoa que tem uma competência, né? A competência é uma junção do conhecimento, é uma junção da habilidade de você não ficar só na teoria, mas você obtém um conhecimento e você sai da teoria e você começa a ir para a prática e você desenvolve essa prática. Então, a habilidade é o conhecimento que você transformou esse conhecimento na prática. Você está exercendo esse conhecimento na prática, então você desenvolve uma habilidade. E a atitude. Então, uma pessoa competente é a junção que chama-se chá dessas três letras, é uma sigla. Conhecimento, habilidade e atitude. Não adianta você ter a prática e você desenvolver a habilidade, mas você não ter atitude. Então, às vezes, uma pessoa ela tem a competência e o outro começa a se sentir ameaçado. Por que não desenvolve a competência? Por que não busca uma automotivação para que você também desenvolva essa garra, para que você também busque e para que você atue com proatividade, com comprometimento, com vontade, com propósito. Então isso é algo que é muito individual. E nós precisamos buscar essas automotivações. O que você quer ser? Como você quer ser? Qual é a sua visão de futuro? Tudo isso nos impulsiona. Você quer viver uma vida com propósito? Você quer aprender e não represar esse conhecimento em você mesmo, mas você quer aprender para se desenvolver e você contribuir na vida do outro com aquilo que você aprendeu e se desenvolveu? Isso é viver com propósito. Existem pessoas que ficam buscando o tempo todo um propósito específico, mas se você começar a entender e ter essa visão e viver com propósito, você vai encontrar o seu propósito específico que está através da sua vocação. Você já está no rumo à sua vocação. Então, viver com propósito é ter essa mente flexível, essa mente de aprendizado, essa mente de crescimento. E eu quero dizer uma coisa para você, pessoas que ficam estagnadas e acabam regredindo por essa mente fixa, por opiniões rígidas, que não estão abertas a ouvir outras opiniões que são contrárias às suas opiniões e você se fecha na sua opinião, são pessoas que se tornam pessoas ignorantes. A mente rígida, ela enrijece e ela nos torna ignorantes, porque bloqueia a nossa capacidade de aprendizado. Então, uma mente rígida, na verdade, ela estagna, não só estagna, mas ela retrocede, regride o espiritual e o emocional. E, consequentemente, o corpo. Porque o nosso corpo, ele, na verdade, ele sofre muito. Ele sofre muito com a nossa saúde mental, quando não está saudável, e a nossa saúde emocional. E a nossa saúde espiritual em primeiro lugar. Porque a saúde espiritual nos ajuda na saúde mental e na saúde emocional. E, consequentemente, na saúde física. Inclusive, em como lidar
quando as enfermidades, somos acometidos por enfermidades. Como nós lidamos com essas enfermidades? Com uma mente rígida ou com uma mente de crescimento? E a mente rígida, ela distorce a nossa verdadeira identidade. A mente rígida, você viver com uma mente rígida, você não está conectado com a sua verdadeira identidade, com a sua verdadeira essência, com o propósito que Deus tem para você, que Deus tem para a sua vida. Você está sendo vítima da sua própria mente. Você deixou com que as suas feridas, com tudo que marcou profundamente, emocionalmente falando, você recebeu dessa forma e existe uma retroalimentação dessas feridas que enrijeceram a sua mente e deixaram com que a sua mente seja uma mente fixa. Então, você precisa abrir a sua mente para ser curado, para ser tratado. E como você pode transformar isso? Porque uma mente rígida, ela te leva ao declínio. E uma mente de crescimento, ela te leva ao aclive, ela te leva à ascensão. A ascensão no projeto ser e, consequentemente, em todas as áreas da sua vida. Você realmente passa a viver um ciclo evolutivo. Porque estar paralisado adoece. Adoece a alma, adoece o corpo. Você realmente perde o sentido da vida, porque você não foi projetado para viver de maneira paralisada. Isso não faz parte da sua essência, não faz parte da sua verdadeira identidade. Por isso que você precisa se descobrir. Você precisa viver o processo do autoconhecimento. E principalmente viver esse processo do autoconhecimento, conhecendo o seu mecanismo e o que está por trás. Mas conhecer a luz de Cristo. A maneira como Ele te enxerga. Para que você se enxergue dessa maneira também. Para que você se descubra a beleza que existe em você. Descubra a sua dualidade. A beleza e a feiura que existe em você. Que existe em mim. E aquilo que é feio, opa, deixa eu dar uma melhorada aqui. Aquilo que é bonito, opa, deixa eu, precisa sobressair. Eu preciso dar atenção ao que existe de mais belo. O que existe de mais belo em você, no seu interior. Isso inclusive resplandece na sua face. Então, queridos, existem maneiras de você transformar, de você viver essa transição e ir transformando essa mente rígida para uma mente de crescimento. Você vai se tornar uma pessoa resiliente. Quem é resiliente tem uma mente de crescimento. Quem é resignado tem uma mente rígida. Eu falo muito sobre resignação e resiliência. Isso é um assunto que, meu Deus, é um assunto que cada vez mais eu tenho insights sobre esse tema. O que a resignação faz com as pessoas? A resignação, ela não só frustra, a pessoa vive afundada na frustração, mas ela impossibilita o autoconhecimento, ela impossibilita a pessoa descobrir o que há de melhor nela e viver isso.
A resignação, ela oprime. Ok? Então, renovando a nossa mente, a primeira coisa que você precisa fazer é você decidir de verdade, dar um chega, dar um basta. E isso é uma decisão interna. Eu não quero mais ter uma mente rígida. Eu quero me descobrir. Eu quero aprender, eu quero me desenvolver. Parar de viver na comparação. Queridos, o sol nasce para todos. Cada um é único para Deus. Cada um tem algo especial para oferecer. Nós não precisamos ficar na comparação, se diminuindo ou se elevando. Se elevando para mostrar para as pessoas que na verdade está querendo mostrar para si mesmo que é alguém. Como uma autodefesa. E quer acreditar nisso. Uma autossabotagem. Então, é o poder da decisão interna. Eu preciso ter um coração humilde, eu preciso ter um coração ensinável, porque eu quero ter uma mente de crescimento. Porque você merece. Todos nós merecemos, nós somos merecedores. Nós somos merecedores de nos descobrirmos o que há de melhor em nós, aquilo que Deus nos deu, para que nós possamos transformar em propósito, contribuindo na vida do outro, fazendo a diferença, construindo um legado extraordinário. Quem tem mente rígida não vai conseguir. Que legado? Que legado está construindo? Alimentar-se da palavra de Deus, buscar o conhecimento, o caráter dele, quem ele é, isso vai ajudar você a ter um coração humilde, um coração ensinável para abrir a sua mente para o aprendizado, para o crescimento, a ter uma mente mais flexível, não uma mente engessada, rígida. Buscar ajuda, se você reconhece que precisa de ajuda, buscar uma ajuda externa. Você precisa se conhecer, você precisa praticar o autoconhecimento, você precisa buscar essa ajuda para você aprender esse caminho do autoconhecimento. Uma vez que você aprende, você não sai mais, a não ser que você queira. E se você sair, você pode ir para o declínio. Você pode regredir, ok? Porque o autoconhecimento nos ajuda a avançar, certo? Cultivar essa intimidade com Deus e se expor ao novo. Se expor ao novo, mesmo que você tenha tido péssimas experiências, nessas oportunidades de novas experiências das mesmas áreas que você sofreu e teve péssimas experiências, você precisa dar um passo e falar: não, eu preciso romper com isso. O fato de você ter tido uma péssima experiência numa determinada área, isso não quer dizer que todas as vezes você vai ter a mesma experiência. Não, você precisa romper. E se não der certo, beleza. Você vai tentar de novo quando aparecer uma nova oportunidade. Você vai parar e você vai buscar. Não deu certo? Qual foi a minha parcela? Eu tive alguma responsabilidade nisso? Isso é mente de crescimento. Qual foi a minha responsabilidade? O que eu preciso melhorar? Aonde eu errei? Eu preciso melhorar, eu preciso consertar, porque quando eu tiver uma nova oportunidade, eu quero fazer diferente. Eu preciso de uma nova oportunidade para fazer diferente. Isso é uma mente de crescimento. É aceitar os novos desafios.
Então, desenvolver uma mente de crescimento, existem esses passos e muito mais. E você vai descobrindo todos eles, ok? Então, o desafio prático para a gente finalizar. Comece hoje a identificar, através de tudo que você ouviu aqui, através desse aprendizado, desse conhecimento, eu espero que tenha feito sentido para você, né? Então comece hoje, reflita. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram e também eu vou postar no YouTube. Então reflita, escute novamente as características e para o vídeo e fica refletindo, escreva aonde você consegue identificar que você está vivendo essas características, em que áreas, em quais áreas. Quais são as circunstâncias que faz com que você tenha uma mente rígida? Então, identifique os seus pensamentos rígidos e busque substituí-los pela verdade realmente que existe em você, pela verdade de Deus. Se você tem fé, se você crê em Deus, traga à sua memória aquilo que te dá esperança, o amor de Deus por você, quem Ele é, o caráter dele. Busque palavras de encorajamento, traga essas palavras para você. São declarações que você faz sobre si mesmo. Declare que você não quer mais ter essa mente rígida e você vai transformar isso. Você vai ter a cura, você vai ter as ressignificações. Não importa como você começou, né? Não importa como você começou. Se você tem fé em Cristo e se você vive numa caminhada com Cristo, não importa como você caminhou com Cristo, o importante é toda a sua jornada. Essa jornada de transformação em você, transformação na sua mente, né? Porque nessa jornada você pode florescer, você pode crescer, você pode florescer, porque é isso que Ele quer. E é isso que Ele tem para você. Então abra sua mente para Ele, para ouvir a voz e aprender dele com os seus ensinamentos, através do seu evangelho, através da sua palavra. E busque esse autoconhecimento. Se você percebe que você tem dores arraigadas, feridas, e provavelmente são elas que estão enrijecendo a sua mente, e você sozinho não consegue, busca uma ajuda. Descubra o porquê, descubra as raízes. Nós podemos identificar as dores, mas se você não descobre as raízes dessas dores, você não consegue obter a cura. Você precisa descobrir as raízes. Você precisa revisitar o seu passado, você precisa acessar a sua memória e trazer à tona. E você precisa se resolver com o seu passado. Você precisa olhar para o seu passado, se compreender você nos eventos lá atrás e compreender as pessoas que te machucaram, que te feriram. Você precisa se perdoar, você precisa perdoar essas pessoas. Com empatia, empatia cognitiva, empatia afetiva, emocional e empatia solidária, com compaixão. Então, nós vivemos muito presos no passado, por isso que a nossa mente enrijece. Então, se permita Deus cumprir as promessas que Ele tem para a sua vida. Faça a sua parte, porque se você ficar fechado, você não está dando abertura para Ele te ajudar e para Ele trabalhar e fazer uma obra linda em você. Então se mova, não fique esperando de braços abertos, esperando cair do céu. Nós precisamos nos mover, porque a nossa vida é um processo. E quanto mais nós nos movemos,
mais estamos vivendo o processo e mais estamos vivendo o ciclo evolutivo. Estamos caminhando para o aclive. Não pule etapas do processo, ok? Então, eu quero finalizar aqui. Tem um versículo, deixa eu buscar aqui. Paulo, ele fala em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo ele fala isso, a gente não pode pegar esse versículo isolado. Existe um contexto antes desse versículo. Paulo, ele está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque Paulo, ele viveu muitas experiências. Então Paulo, hoje, ele fala, hoje eu sei lidar com as dificuldades, eu sei lidar com a fome, com um tempo que não é o tempo de fartura, o tempo da escassez, como eu sei lidar com o tempo da fartura. Então Paulo, ele viveu muitas coisas e ele aprendeu. Ele tinha uma mente de crescimento. Então ele entendeu que o sofrimento, nós somos forjados para aprendermos, crescermos e transformar essas dores num exponencial na nossa vida, numa transformação do nosso ser, do nosso caráter. E nos descobrirmos. Então ele entendeu isso. Ele entendeu que Deus, ele transforma toda dor em benignidade. Então, em qualquer circunstância que ele pudesse viver, ele saberia em como lidar, porque ele entendeu que tudo ele pode naquele que o fortalece, que é Deus, que é Cristo. Que seja nas adversidades, nas dificuldades, assim como em tempo de bonança, em tempo de coisas maravilhosas. Em tempo que você se alegra, que você vive contemplando em extrema gratidão. Então, ele aprendeu a viver a gratidão em quaisquer circunstâncias, porque a graça de Deus o bastava. Tudo posso naquele que me fortalece, porque era Deus, é Deus que fortalecia, ok? Vinícius, querido, seja bem-vindo. Já estou finalizando, mas vai ficar gravado aqui, tá? No Instagram. Então, queridos, eu finalizo aqui. Obrigada por vocês terem ficado aqui comigo até agora. Um beijo no coração. Compartilhem essa live que vai ficar gravada no feed do meu Instagram e no YouTube. Compartilhem com o maior número de pessoas que vocês acharem que realmente, se para você fez sentido e você achar que realmente vai contribuir com a vida dessas pessoas, então você compartilhe, porque eu percebo que as pessoas estão vivendo muito uma crise numa mente rígida, com muito sofrimento e com muitas dores. E essas pessoas precisam transformar essa mente, precisam se descobrir para viver o que Deus tem para cada uma delas. O quanto elas são importantes, relevantes, especiais, e que a vida de cada um de nós existe uma razão. Cada um de nós temos uma razão de ser, uma razão de existir. Temos um propósito aqui, na temporalidade. Então, as pessoas estão com